Muito bem. Último item deste nosso estudo, encontro com o Self. Jung definiu o Self como a representação do objetivo do homem inteiro, a saber, a realização de sua totalidade e de sua individualidade com ou contra a sua vontade. A dinâmica desse processo é o instinto, que vigia para que tudo o que pertence a uma vida individual figure ali, exatamente como sem a concordância do sujeito, quer tenha consciência do que acontece, quer não. Capitaneado pelo instinto, ou experimenta sua injunção, vivenciando um processo de transformação contínuo e sublimante no rumo da individuação. Muitas vezes, experimentando a própria sombra, tem como finalidade precípua auxiliar o ego na sua integração plena durante a vigência do eixo que os vincula e os influencia reciprocamente. Apesar da sombra ser geradora de muitos conflitos, deve-se considerar que em muitas situações ela responde por vários fatores que produzem alegria. Relacionamentos felizes, motivações para se viver, apresentando uma outra face oposta à sua constituição primitiva como arquétipo. Na integração da ânima com o ânimos, a fim de ser conseguida a harmonia, a sombra contribui com uma boa parcela de entendimento das suas finalidades, facultando a vivência de ambos sem perturbação da persona. Sendo ela o resultado da repressão de muitos sentimentos que não puderam ser vivenciados, emerge do inconsciente e expressa-se muitas vezes de maneira afligente. Veja que interessante. Nós estamos chegando num momento em que a pessoa, a criatura, necessita do seu encontro com aquilo que verdadeiramente ela é, que é o Self. Desse modo, é certo que o indivíduo nasce com todas essas informações adormecidas que vão ressumando através dos tempos e tornando-se conscientes pelo Self. Lenta e gradativamente, a pessoa vai tomando consciência do que ela verdadeiramente é. Cabe ao Self diluir essas construções vigorosas impressas na persona pelo inconsciente pessoal, desde quando a psique passou a animar a matéria na concepção fetal. Veja bem, o céu cabe ao Self, ao Espírito Eterno, diluir essas construções vigorosas impressas na persona pelo inconsciente pessoal, desde quando a psique passou a animar a matéria na concepção fetal. A grande dificuldade para se entender todos esses dizeres é se nós não conseguirmos nos atrelar, nos conectar com a concepção do Espírito Eterno. O indivíduo é um livro,
é um livro de tantas informações e conceitos que a pessoa traz em si. O inconsciente coletivo é imensurável. Não dá para se mensurar o inconsciente coletivo. Ele é incomensurável de tantas informações que o inconsciente tem registrado. Isso, por um lado, é bom e, por outro lado, nem tanto, porque perturba. O indivíduo, às vezes, passa por uma situação que ele já deveria ter superado, mas ainda não. Por que não? Porque, infelizmente, ele ainda se encontra em um estado de imaturidade. O seu discernimento ainda não está totalmente desenvolvido. E o indivíduo não consegue, de maneira alguma, diluir essas construções que ele mesmo provocou. A conquista da individuação é a conquista mais expressiva do processo evolutivo do ser humano. Aparentemente se resume na vitória do self, a individuação, a conquista da individuação, em relação à sombra e ao ego. Todos podem alcançar esse momento culminante da evolução psíquica mediante esforço que realizem para interpretar os símbolos e as angústias que lhe precedem a ocorrência. Isso é fundamental. Santa Teresa d'Ávila alcançou, mediante os momentos de êxtase que a conduziram ao estado de plenitude, de iluminação interior, assim como São Francisco de Assis, ou Miguel Ângelo, ao terminar de esculpir a estátua de Moisés, que o deslumbrou a tal ponto que exclamou emocionado: "Parla!" Foi tão perfeita a construção da estátua de Moisés que ele não acreditou. Falou para ele falar, fala. Era tão viva a obra que faltava apenas falar para se tornar um ser real. Músicos e artistas de vária procedência, cientistas e mártires, filósofos, éticos e místicos conseguiram essa integração perfeita, vivenciando o estado de plenitude que os acompanhou até o momento da desencarnação. A individuação pode ser também denominada, no seu início, de alguma forma, como a participação mística de Levi-Brühl na etapa final, situando-se o self como a imago Dei, a imagem de Deus, numa conquista de unidade que não isola o indivíduo, antes, pelo contrário, favorece o seu intercâmbio com os demais pessoas, que passa a ver de maneira diferenciada de quando havia predomínio do ego. A pessoa, quanto mais o indivíduo vai se libertando das sombras da sua sombra, ele vai cada vez mais se libertando e vai se iluminando. A gratidão abrange os sentimentos que dignificam o ser humano e o torna merecedor de felicidade, quando estarão instalando no íntimo o decantado reino dos céus, conforme proposto por Jesus, maior psicoterapeuta da humanidade.
é fundamental que a gente tenha como referência o mestre. O mestre será sempre para nós a referência plena, porque ele verdadeiramente conseguiu a sua plena individuação, a identificação com o self, com o Espírito Eterno. Ele era tão conectado que poucos o entenderam, pouquíssimos. Tanto é que levaram à crucificação, de medo do que ele poderia ocasionar para o Império Romano. Os seus apóstolos, eles não conseguiram entender a grandiosidade da sua tarefa, a magnitude da sua tarefa. Não conseguiram. E viveram ao lado dele estreitamente. Tanto é que ele queixa para a mãe. Ele queixa para a mãe e a mãe pede para que ele tenha paciência, né? Porque meus próprios diletos não entendem a minha missão, querida mãe. E ela, com todo o carinho e o gesto maternal, pede para ele ter paciência, que as coisas iriam se modificar. Voltaremos.